paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus e também ao nosso canal. Hoje estaremos estudando a última epístola de João e retrocedendo a partir desta carta até o livro de Gênesis, nós temos os comentários de todos estes livros à sua disposição. Vamos ao estudo de hoje. Hoje estaremos estudando a terceira epístola de João. Se o meu irmão busca mais informações acerca do autor e a sua contribuição para o Novo Testamento, nós indicamos o nosso comentário acerca da primeira epístola. Ali nós trazemos uma introdução acerca do que a Bíblia diz acerca do apóstolo João. Hoje vamos estudar o conteúdo da terceira carta. Introdução à terceira carta de João. O autor, ele se identifica como o presbítero, uma referência a João, o apóstolo. O destinatário da carta ao amado Gaio. O tema da carta, andando em fidelidade. A data é cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Na estatística da Bíblia de Estudo Dake, nos diz que a terceira carta de João é o 64º livro da Bíblia, possui um capítulo e apenas 15 versículos. Estes números posicionam esta carta como o segundo menor livro da Bíblia, ficando atrás somente da segunda carta, que é a sua irmã, pois foi gerada pelo mesmo autor. A carta não possui nenhuma pergunta e também nenhuma profecia. A terceira epístola de João inicia com a identificação do autor chamando-se de o presbítero, que é um termo equivalente ao ancião da sua segunda carta. Ele diz que escreve ao amado Gaio. Gaio era um irmão em Cristo por quem o apóstolo João nutria um sentimento carinhoso, ao ponto de chamá-lo de amado. A sequência da referência diz: a quem, na verdade, eu amo. Em outras palavras, a quem eu amo segundo a verdade. Aqui ele está tratando do amor de Cristo, que é o amor que une pessoas de famílias diferentes ao ponto de nos considerarmos irmãos uns dos outros. O amor de Deus dentro do seio da igreja não é um amor estático, mas é um amor ávido, caloroso, e é isto que a carta de João tenta expressar através destas palavras. Vamos conhecer um pouco mais acerca do nosso irmão Gaio. Os vários Gaios da Bíblia. Temos o Gaio da Macedônia, que era companheiro de viagem de Paulo. Temos o Gaio de Derbe, que esperou por Paulo em Trode. Temos também o Gaio de Corinto, que era um cristão batizado por Paulo. E também temos o Gaio que hospedou Paulo em uma das suas viagens. Alguns estudiosos sugerem que todas as referências acima trata-se do mesmo Gaio, que além de ser o companheiro de Paulo em viagem, também gozava do amor do apóstolo João. A tradição sugere que ele tornou-se o bispo de Pérgamo ou de Tessalônica. No versículo 2, o apóstolo João demonstra o seu desejo de que tudo vá bem na vida do nosso irmão Gaio. A partir do verso de número 3, a Bíblia registra o contentamento de João. A Bíblia diz que ele estava muito alegre. Isso porque João recebeu alguns missionários que voltavam da cidade de Gaio e trouxeram a notícia para João de quão excelente era o cristão Gaio, um homem que dava bom testemunho na cidade em que morava e também andava segundo a verdade de Cristo.
Isto causou grande comoção e alegria no apóstolo João. Ele então declara qual é o seu sentimento quando ele fica sabendo que os irmãos vivem na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. O apóstolo João se alegra muito com o bom testemunho do nosso irmão Gaio. João então registra duas virtudes que os missionários perceberam em Gaio. A primeira virtude tem a ver com a sua fidelidade. A fidelidade de Gaio. Primeiro, a sua fidelidade com Deus. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e, como sempre, vive na verdade. Temos também a sua fidelidade com os irmãos. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. A segunda virtude observada pelos missionários e registrado pelo apóstolo João tem a ver com o amor que era demonstrado por Gaio. Amor esse que era praticado através da hospitalidade. O amor demonstrado pela hospitalidade. No versículo 6 diz: eles, os missionários, têm falado à igreja daqui a respeito do seu amor. Eram os missionários dando bom testemunho a respeito de Gaio. No versículo 7, pois começaram sua viagem missionária sem aceitar auxílio dos pagãos. Os missionários não aceitaram a ajuda de descrentes, pois poderia servir de empecilho, motivando acusações de pregar o evangelho por ganhos financeiros. E no versículo 8 diz assim: portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas ou ajudar os missionários. Agora João informa de quem é a responsabilidade para ajudar os missionários. São os cristãos. Abaixo temos 3 referências sobre o que a Bíblia diz acerca do cristão e a hospitalidade. A hospitalidade deve fazer parte da vida cristã. Hebreus 13:2. Os apóstolos estimulavam a hospitalidade entre os irmãos. Romanos 12:13. E a hospitalidade é uma exigência ao santo ministério, tanto para aqueles que querem ingressar, assim como para aqueles que querem permanecer. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Meus irmãos, a hospitalidade do irmão Gaio pode até passar despercebido a quem lê rapidamente o texto. Porém, é uma hospitalidade que é uma referência na obra missionária no início da igreja. Isso porque a obra missionária naquela época não possuía um departamento de missões estruturado e com recurso próprio para poder bancar toda a obra missionária. Assim como os missionários também não possuíam uma conta bancária ou um Pix para receber ajuda financeira aonde quer que estivesse. E nas cidades e pequenos vilarejos por onde pregavam a palavra, não tinha hotel para que pudessem se hospedar em todos os lugares. Por isso, um irmão que pudesse hospedar um missionário em sua casa, lhe dando alimento, às vezes vestes, lhe ajudando financeiramente, era uma grande bênção para a obra missionária. E irmãos como Gaio, que era hospitaleiro e ajudava dessa forma aos missionários, o apóstolo João diz que ele se torna um cooperador da verdade. Ou seja, quem auxilia um missionário também está ajudando com a obra missionária.
Até o dia de hoje, muitos irmãos têm preparado a sua casa para receber pregadores, para receber pastores, para receber obreiros do campo quando vêm em direção à cidade. E isto é louvável, e isto é uma inspiração do Espírito de Deus que até hoje tem levantado muitos gaios para ajudar os obreiros da obra do grande mestre. A hospitalidade era tão importante entre os primeiros cristãos que existe um capítulo sobre esse assunto na Didaquê, a Instrução dos 12. Didaquê é um documento do primeiro século, tão antigo quanto o Novo Testamento, que reúne de forma resumida as orientações apostólicas. E sobre a hospitalidade diz, capítulo 12, ponto 1. Acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois, examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. 2. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais do que 2 ou 3 dias, se necessário. 3. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. 4. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. 5. Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Perceba, meus irmãos, que já em documentos tão antigos quanto o Novo Testamento, já se falava sobre a importância da igreja usar de hospitalidade. Porém, o mesmo documento também traz advertência que, por causa de falsos mestres, deveriam os irmãos agir com prudência, para que falsos mestres não se aproveitassem da boa vontade da igreja e não abusassem da hospitalidade. Depois que o apóstolo João externa sua alegria pelo bom testemunho de fidelidade e hospitalidade do irmão Gaio, o zelo do nosso irmão João passa a orientar Gaio acerca dos bons e maus exemplos que pode ser encontrado dentro da igreja. O objetivo de João era desmascarar os maus obreiros, mas também orientar a Gaio que ele precisava permanecer seguindo os bons exemplos para continuar sendo um bom cristão. E é dentro destes parâmetros de bons e maus obreiros que nós conhecemos o obreiro chamado Diótrefes. O comportamento de Diótrefes, o que passo a relatar, está no versículo 9 e versículo 10. Ele desejava ser o líder da congregação. Nós não sabemos se ele apenas desejava ou se ele realmente era o líder, porque dependendo da tradução, dá o sentido diferente para a interpretação do texto. Porém, o comportamento era o seguinte: desprezava as orientações escritas por João, difamava seus superiores no ministério, fazia afirmações falsas e desonrosas ao ministério, não recebia obreiros na congregação, não permitia que nenhum irmão os recebesse e expulsava da igreja os irmãos que o recebiam. As 3 primeiras atitudes de Diótrefes, que era o seu desprezo, a sua difamação e também a sua mentira, ele fazia isso contra João e também contra o santo ministério. Já as 3 últimas falam acerca da hospitalidade, que Diótrefes não tinha, ao contrário do nosso irmão Gaio.
Diótrefes não recebia missionário algum, portanto ele não ajudava a quem estava ali de passagem, ele também impedia que os irmãos recebessem e ainda expulsava os irmãos que contrariavam a sua ordem. Ou seja, em outras palavras, o irmão Gaio estava na lista negra do irmão Diótrefes. Do lado oposto de Diótrefes, temos o comportamento do nosso irmão Demétrio. Todos falam bem de Demétrio, ou seja, ele tinha o testemunho da igreja e também da comunidade. E a própria verdade fala bem dele, ou seja, ele vivia conforme as Escrituras. Nós também falamos bem a respeito dele. Ele também tinha testemunho de João e de todo o ministério. E você sabe que o que dizemos é verdade, ou seja, era uma verdade que poderia ser provada. Em outras palavras, o irmão Demétrio é o oposto do nosso irmão Diótrefes. O apóstolo João descreve dois obreiros opostos em seu comportamento. Primeiro nós temos Diótrefes, que era um ditador, que certamente não gozava mais de nenhuma sensibilidade às coisas espirituais e por isso agia de forma autoritária. Do outro lado nós temos Demétrio, um cristão cujo comportamento era segundo a Bíblia Sagrada no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, conquistando o bom testemunho tanto da cidade como também do ministério. Agora, João se direciona a Gaio, a quem a carta foi escrita, e diz: Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Com relação à liderança, a terceira epístola do apóstolo João nos ensina que uma liderança autoritária é reflexo da ausência do amor ao próximo. Um líder que não consegue amar os seus liderados terá uma liderança áspera. Dessa forma, sofre o líder, sofre a igreja e sofre a família do líder. O nosso irmão Demétrio, da terceira carta de João, nos ensina que uma boa liderança se dá através do exemplo, e é através do exemplo que se deve liderar. Diz que 3 coisas um líder deve aos seus liderados. A primeira coisa que um líder deve ao seu liderado é o exemplo. A segunda é o exemplo. E em terceiro, também é o exemplo. A boa liderança se dá através do exemplo. As palavras de um líder podem até convencer, porém é o exemplo que arrasta multidões. Agora, com relação aos liderados e não aos líderes, a terceira carta de João nos ensina que devemos seguir os bons exemplos. Meus irmãos, bons e maus exemplos terá em todos os lugares. E aquilo que você procura, é isso que você vai encontrar. Se você procura um mau exemplo para justificar os seus erros e as suas más atitudes, você vai encontrar, porque mau exemplo tem em todos os lugares. Agora, se você procura um bom exemplo para se espelhar e através deste exemplo viver, você também vai encontrar, porque em todos os lugares tem bons exemplos. E se é isso que você procura, é isso que você vai encontrar. É disso que se trata o maior ensino da terceira carta de João. A qual exemplo nós devemos seguir? O bom ou o mau exemplo? O conselho de João está no versículo 11. Imite o que é bom e não o que é mal. O apóstolo João finaliza sua carta dizendo que deseja ver os irmãos pessoalmente e muito em breve. E finaliza sua carta dizendo que a paz do Senhor seja sobre todos vocês.
Queridos irmãos, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez você estar nos acompanhando aqui em nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Se você não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este nosso vídeo com a sua família e também com os seus alunos. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até o nosso próximo comentário. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.